Olha só. Gente, lembra que o Shinzo Abe foi de base, né? Vocês sabem que o Shinzo Abe foi de comes e bebes. E ele foi morto com uma arma caseira. Porque no Japão é muito difícil conseguir arma e conseguir munição. Lá tem um controle de armamento muito forte. Olha só. A morte do Shinzo Abe abriu a caixa preta de duas coisas. Abriu a caixa preta da igreja seita bizarra lá da Coreia e do Japão. E abriu a caixa preta da fabricação de armas caseiras. Então, olha só. Produção caseira de armas se dissemina via aplicativo de mensagens. Modelo foi apreendido com neonazistas em que estado, gente? Que estado? Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Rondônia. Qual estado que foi? Não, gente, como assim Santa Catarina? Vocês já tinham lido a notícia? Como que vocês sabem? Bom, se vocês esquecerem como escreve fascismo, lembrem-se que é com SC. E assim, lembra daquela propaganda que aparecia em fita cassete, gente? Ou DVD mesmo? Que era, você não baixaria um carro? A gente só não baixava um carro porque não dava, né? Se fosse, você não baixaria uma arma, a galera tá literalmente baixando a arma. Tipo, abrindo o torrent e baixando a arma. Enquanto se multiplicam os registros de caçador, atirador e colecionador, os CACs, e de clubes de tiro no Brasil, a popularização das impressoras 3D fez surgir uma mania que se espalha por grupos armamentistas através de aplicativos de troca de mensagem por celular. Gente, impressora 3D não é tão inacessível quanto vocês imaginam, tá? O preço das impressoras 3D caiu muito. Porque agora a gente tem impressoras 3D que imprimem impressoras 3D. Mania é uma palavra foda, né? Virou mania! Já está virando mania entre a molecada! Se você compra peça por peça da China, por R$1.000 você monta uma na sua casa. Você só tem que ter a paciência pra montar. O que é caro é aquele plástico louco lá que eles usam pra imprimir. Nesses apps é possível acessar com facilidade grupos que estimulam a fabricação caseira de armas de fogo, inclusive com a distribuição de tutoriais. A prática ocorre à margem da lei, já que armas só podem ser legalmente produzidas e utilizadas com devido controle de qualidade, de quantidade, tipo e qualidade. Uma arma pode estourar na sua mão e te matar, né? Por isso que tem que ter controle de qualidade também. A tecnologia 3D permite a produção de objetos pela impressão de sucessivas camadas de material. No caso das armas, que podem ser fabricadas do zero, a prática já tornou comum no exterior e chegou ao país. Um armamento desse tipo foi apreendido com células neonazistas, uma delas alvo de uma operação policial em Santa Catarina. Aí tem umas fotos aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Já, peraí. Em abril, a polícia catarinense apreendeu uma impressora 3D e uma arma fabricada pela máquina com um grupo extremista em São Miguel do Oeste. Foram encontradas e recolhidas no local uma bandeira nazista e outra do Quequistão, nação fictícia criada em fóruns de extrema-direita na internet, mais particularmente o 4chan. Quequistão é uma bandeira que imita a bandeira nazista, é idêntica à bandeira nazista, só que é toda verde, em vez da suástica é um K, assim. Que é tipo, é piada com nazismo, tá? É tipo, é linguagem de nerdola Shanner, e é tipo... Porque nos Shans, gente, pra quem não entende essa cultura de Shan, quanto mais chocante uma coisa for, mais valor ela tem nesses fóruns, tá? Uma coisa que os Shanners valorizam muito é shock value, é o valor de choque. E não existe nada mais chocante politicamente do que o nazismo. Então, eles usam o nazismo como valor de choque mesmo. Valor de choque. E por que funciona como valor de choque? Porque são homens brancos do centro do capitalismo, isolados, que não são afetados por essa ideologia que eles acham chocante. Em inglês isso tem nome, edginess. Eu não sei como que eu traduzo isso. Mas é quando você se utiliza de valor de choque. Só que de valor em choque, de choque em choque, você acaba naturalizando essa tal linguagem chocante. Então eles se usam de misoginia extrema, racismo extremo, violência extrema, de ideologias extremas, como valor de choque. Como quem quer provar que consegue... Como que eu explico isso, né? Como alguém que quer demonstrar que não tem medo de ser chocante. É uma demonstração de força, de uma certa forma. Tipo, olha como eu sou fodão, eu falo abertamente de nazismo, sem ter medo. É um afrontamento, exatamente, é um afrontamento. Isso é que é difícil de explicar, porque eu peguei essa cultura bem no começo, gente. Quando o 4chan estourou, eu lembro de... Eu entrei em contato com essa cultura de Chan muito cedo. E como eu observei todo o processo disso ser cultura underground de internet pra ser célula neonazista, é difícil de explicar, porque é algo que é muito... que você tem que muito que ter visto de perto pra entender, sabe? Não, o barra Paul não era onde tinha células neonazistas. O barra B era onde tinha muita célula neonazista. Então, pra quem não sabe, o 4chan tem várias salas, né? Vários fóruns. E um dos que foi naturalizando essa linguagem nazista era o barra B,
que é random, né? Que é qualquer coisa, vale qualquer coisa. É tipo um vale tudo, né? E barra pol é política. Então, o 4chan era uma espécie de fórum, é uma espécie de fórum, ainda existe, que agrega salas de fóruns, né? São várias salas, que são uma espécie de fio do Twitter longo, que são separadas por interesse. Então tem videogame, tem... que mais? De videogame é muito grande lá, que é o barra V, né? Tem de interesse sobre coisa sobrenatural, interesse de cinema, interesse de tudo. Só que aí tem de pornografia pra caramba também. Mas aí tem um que era random, né? Que aí era lá que essa galera fazia essas piadas afrontosas, né? E que foi paulatinamente naturalizando a linguagem nazista. O edness é romper com os limites do humor. Mas reparem que é sempre feito por pessoas que não são afetadas por esses limites que estão sendo violados, né? O cara que se utiliza da linguagem nazista não é a pessoa que é afetada pelo nazismo. Por isso que pra ela é natural. Mesma coisa com a misoginia, mesma coisa com o racismo. Não entrem no trabalho, tá? Tem muita pornografia, muita mesmo. Os incels vieram de lá. É difícil dizer de onde os incels vieram, porque os incels parecem mais uma consequência do neoliberalismo. Mas lá é um repositório de incel muito forte. Porque lá a misoginia corre solta e não é passível de punição. O que torna o 4chan um repositório de neonazistas é que esse tipo de coisa não é passível de punição lá. Publicar material nazista não é punível. Publicar material misógino não é punível. É um fórum que é uma espécie de absolutismo de liberdade de expressão. É o sonho do monarca, tá ligado? É um lugar que a liberdade de expressão é absoluta. Exceto as coisas que fizeram o 4chan cair no passado. Então, alguns eventos fizeram com que o 4chan fosse derrubado pela justiça, e isso eles regulam, mas é pouca coisa. O Gamergate rolou pelo 4chan, sim. O 4chan foi onde o Gamergate se gestou. O 8chan é uma cópia do 4chan. Que coisas que fizeram o 4chan cair? Pornografia infantil. É mid-web, O 4chan é mid-web. Tem a Deep Web, a Mid-Web e a Surface Web, né? O 4chan é o meio termo, é o meio do caminho. Gente, se tem lugares na internet com absolutismo de liberdade de expressão, vai ter essas coisas, tá? Vai ter essas coisas. E se vocês querem saber melhor o que é o Gamergate, o Gamer de Esquerda fez um TikTok recentemente sobre isso. Porque é uma história muito longa. Mas esse Gamergate foi uma coisa que fez muita gente se radicalizar à direita e virar neonazista. Mas é isso, eu senti que eu deveria explicar algumas coisas aqui. A gente tá falando do que é questão, né? Eu senti que eu deveria explicar algumas coisas aqui, porque é o tipo de cultura que quem não viu, não entende. Quem não viu, não entende, e tem pouco artigo... Não quer dizer que não tem, mas tem pouco artigo acadêmico ainda falando sobre essa cultura. Porque ela é uma cultura difícil de explicar, a gente nem tem vocabulário direito pra isso. Vocês viram que eu usei a palavra edginess, né? Que eu não consigo traduzir direito porque não tem a mesma conotação. E quando você vê artigos acadêmicos, principalmente de fora desse círculo, tentarem racionalizar o que acontece lá, fica muito... Rola um ruído, rola uma perda de sentido aí. Mas é isso, vamos continuar lendo aqui, né? Deixa eu mostrar a foto, inclusive. Essa é uma das armas que tava lá na foto. Parece uma arma normal, sabe? Totalmente funcional. Os tutoriais que ensinam a produzir e montar esse tipo de arma têm se disseminado livremente pelo Telegram, aplicativo de troca de mensagens concorrente com o WhatsApp. Adeptos dessa tendência compartilham em vídeos e imagens suas experiências com as armas recém-produzidas. Aí aqui tem um blueprint. A proliferação sem freios desses produtos preocupa especialistas. Mano, olha isso. Novamente, vocês entendem como é difícil? Eu vou dar um exemplo de como é difícil entender essa cultura. E como essa cultura ela é um pouco hermética pra quem tá tendo contato com ela agora. A gente falou do Quequistão, né? Que eles tinham uma bandeira do Quequistão, o que já mostra que essas pessoas estão intimamente conectadas com essa cultura de Shan. O nome desse modelo de arma é FGC-9. Sabe o que significa FGC-9? Fuck Gun Control. Foda-se o controle de armas. E aí vocês entendem como é uma ideologia de absolutismo de liberdade de expressão. Porque o absolutismo de liberdade de expressão, o absolutismo de liberdade no geral, a liberdade como valor absoluto, ela beneficia quem? Ela beneficia quem tá oprimindo, né? Ela beneficia quem já tem o poder nas mãos. Então, assim, é fácil você, do alto dos seus privilégios, né? Sem querer usar uma palavra desgastada, mas as pessoas que já têm o poder estrutural nas mãos defenderem uma liberdade absoluta. É muito fácil isso. Porque elas não são prejudicadas por essa liberdade absoluta. Um dos maiores canais brasileiros sobre o assunto, com 1.224 inscritos, tem publicações diárias. Teorias da conspiração de extrema-direita circulam constantemente. Para adolescentes que foram radicalizados e têm a intenção de cometer um atentado, esse tipo de arma é perigoso. A ideologia de distribuir defesa para civis é exposta numa publicação compartilhada pelo administrador. Abaixo um vídeo de Lula
que Lula discursa que vai trocar os clubes de tiro por clubes de livro. O criador do grupo promete ajudar as pessoas a fazerem suas armas em casa. Esse cara pretende centralizar as armas de fogo, mas sabemos que se ele vencer só vai aumentar o ódio contra ele. As pessoas vão buscar cada vez mais meios para sair das garras do Estado. A defesa distribuída veio exatamente para isso. Vão fazer pistolas, metralhadoras, AR-15, lança-granada, não dependemos de Lula ou Bolsonaro, isso é só o início. Eu acho muito difícil você conseguir imprimir uma AR-15 na sua casa, né? Eu fiquei pensando na mesma coisa, Kinai. Eu não sei de onde eles tiram munição. Inclusive, no próprio caso do Shinzo Abe, eu não sei que munição que ele usou. Eu não sei se foi uma munição improvisada. Porque eu não vi falando sobre. Mostraram a arma, era uma arma de cano lá e tal. Mas como que você improvisa a munição? Você faz que nem antigamente, enche de pólvora e aperta o gatilho, é isso? Ah, eles fazem a munição no tutorial? Tem que ter pólvora, no mínimo, né? Alguma coisa explosiva. A esquerda me obriga a ser fascista, é basicamente isso. Jimo Abe. E falando no Jimo Abe, né? Eu achei que as duas notícias casavam bem. Olha só. Vou traduzir aqui. A gente tinha lido no dia os motivos do cara que matou o Shinzo Abe, né? A gente leu que as razões pelas quais o cara matou o Shinzo Abe era porque a mãe dele tinha sido tragada pra dentro de uma seita religiosa, que o Shinzo Abe tinha ligações diretas, que era o Nippon Kaigi, e ela tinha doado todo o dinheiro dela e ficado quebrada. Então, olha só. Assassino de Shinzo Abe forçado a desistir da faculdade após doação de $722 mil da mãe para a igreja da unificação, Nippon Kaigi, né? O tio do suposto atirador de Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, afirmou que a mãe de Yamagami doou aproximadamente 100 milhões de ienes para a igreja da unificação, levando à suposta ruína financeira da família. Yamagami teria dito à polícia que tinha como alvo o ex-primeiro-ministro devido à filiação de Abe com a igreja da unificação, que Yamagami culpou por levar a sua mãe à falência. Na sexta-feira, o tio, que é o irmão mais velho de 77 anos do pai de Yamagami, compartilhou que a mãe de Yamagami ingressou na igreja em 91 após o suicídio do marido de 84. Gente, seitas, de qualquer forma, são predatórias com pessoas frágeis. Então, pessoas que perderam tudo, pessoas que estão emocionalmente vulneráveis, costumam ser tragadas para dentro de seitas, que dão respostas transcendentais para o sofrimento terreno, digamos assim, né? Então rola uma espécie de efeito placebo junto com histeria coletiva. E aí não me surpreende o fato do marido dela ter cometido suicídio e ela ter caído dentro de uma seita, no nível de doar todo o dinheiro pra seita acreditando que algo ia ficar melhor. Se vocês acompanharem qualquer tipo de... Gente, eu dou um exemplo pra vocês. João de Deus. João de Deus. Sabe o João de Deus? Aquele cirurgião espiritual que teve uma polêmica, né? Que foi denunciado inúmeras vezes por assédio sexual, inúmeras vezes. O João de Deus era um charlatão profissional que predava em cima de pessoas desesperadas. E, gente, se vocês forem assistir o documentário do João de Deus lá, não só é chocante o assédio sexual, né? Não só ele estuprava as pessoas na frente das famílias, que é uma coisa lá, vocês verem no documentário, vocês vão ver que isso não é mentira. O João de Deus, ele era basicamente um faquir. Então, olha que bizarro. O João de Deus aprendeu truques de faquir. E o que são truques de faquir? Sabe faquir? Sabe os caras que sentam em cima de espinho, sentam em cima de estaca, fazem truque enfiando agulha no nariz e tal, essas coisas? O João de Deus aprendeu uma série de truques de faquir, de comer vidro, enfiar tesoura no nariz, passar agulha na mão, engolir espada, essas porra assim. E ele fazia truques de faquir, prego no nariz, etc. Ele fazia truques de faquir e falava que era cirurgia espiritual. Então, se vocês forem assistir o documentário, vocês vão ver que é o João de Deus fazendo uma pancada de truque de faquir com as pessoas. Truque de faquir, simples assim. É o Cosme Lasmina, sabe? Então, é um charlatanismo. Operações, é charlatanismo dobrado. E quando não funcionava, ele falava que era falta de fé. Era falta de fé. Então, assim, não é pra qualquer pessoa, tá? Tem que ter estômago pra assistir aquele documentário, porque esses truques de faquir são bem difíceis de assistir. Envolve ele cortando as costas dos caras com faca, fazendo sangria, enfiando tesoura cirúrgica no nariz. E ele erra alguns, tá? Ele erra. Ele erra às vezes. E aí tem gente que teve infecção, teve necrose. É gore, é gore. Eu não lembro o nome do documentário, mas é o documentário do João de Deus. Eu vi no Netflix. E aí, se vocês forem ver, são pessoas desesperadas. Pessoas que estão em câncer terminal, com doenças terminais. Pessoas que tiveram morte na família e estão muito quebradas por dentro. E aí a gente vê que o caso da mãe do Yamagami aqui é a mesma coisa. Essa seita predou em cima de uma pessoa vulnerável, extremamente vulnerável. Ela fez várias doações ao grupo religioso ao longo do seu tempo como membro devoto. Membra devoto, né? Devota. Incluindo receitas de venda da propriedade da casa da família. Apesar de falar... Aí você entende, gente.
o quão imersa na ideologia da seita a pessoa tem que estar pra achar que vale a pena vender a propriedade da casa pra doar pra igreja. Imagina o nível de sociopatia que os líderes dessa seita têm que ter. E assim, toda seita tem isso. O nível de sociopatia que uma seita tem que ter pra ver as pessoas abrindo mão de tudo que tem por uma coisa que eles sabem que é charlatanismo. Apesar de falir em 2002, ela continuou doando à igreja, embora em quantidades menores sob o princípio de paz e unificação mundial. Ué, não traduziu aqui? Bom. Ela estava sobre controle mental, é isso aqui. Tá falando aqui. Ele acrescentou que a família foi jogada na pobreza e Yamagami foi forçado a desistir da faculdade devido à ruína financeira. Ele era extremamente inteligente como seu pai. Ele também era trabalhador e só tenho boas lembranças dele. A Igreja da Unificação foi fundada na Coreia do Sul em 1954 pelo reverendo Sun Myung Moon, que foi fortemente influenciado pela ideia confucionista de que a paz mundial começa com famílias harmoniosas. A igreja é conhecida por seus casamentos em massa, nos quais os líderes oficiam milhares de novos casais de uma só vez em uma única reunião, e por sua influência sobre partidos políticos conservadores. Foi a história que a gente leu a respeito da influência política e do cambalacho que rolava entre o Shinzo Abe e essa igreja, né? Que é bastante grave, inclusive para desbancar de uma vez por todas esse mito de que no Japão tudo funciona porque o japonês é educado. Tá. Então é isso aqui, só pra gente ver o nível de ruína financeira que o cara teve que lidar, né? Não que eu ache que ele teve uma saída boa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Por mais que a gente tava comemorando a morte do Shinzo Abe, que deve ser comemorada sempre, porque morte de fascista a gente comemora, mas nós marxistas, nós comunistas principalmente, somos bastante contrários a ações diretas, tá? A gente é bastante contrário a ações diretas. Então essa coisa de matar o líder, fazer atentado contra o líder, fazer atentado contra prédio, essas coisas assim, não é muito da feita dos comunistas, exceto se tem uma conjuntura muito específica. Inclusive, uma das críticas que o Lenin fazia era... E eu tô falando isso não de uma questão moral, mas uma questão tática, tá? O Lenin fazia uma crítica muito severa a um grupo que surgiu no século XIX na Rússia, chamado Narodnik, que a gente traduz como populistas, mas é que como o populismo tem uma conotação diferente aqui, a gente não costuma usar. Narodnik é mais preciso, né? Porque especifica... essa palavra existe? Especifica a atuação desse grupo. Era um grupo que fazia ações diretas. Era um grupo que fazia atentados. Inclusive, os Narodnik foram capazes de matar um czar. Só que a questão é o seguinte: mataram o czar, colocaram outro. E aí a questão é o seguinte: não importa quantos czares vocês matem, não importa quantos czares fossem mortos, ia ter sempre o próximo. O difícil é destruir a estrutura que mantém um czarismo. A questão é essa. Então, esse tipo de atentado de ação direta não é muito da feita dos comunistas, tá? Não é muito do feitio dos comunistas. Por uma questão tática, não por uma questão moral. É porque ela não tem muita efetividade. Pois é, e hoje é aniversário de morte da família Romanov. A família Romanov só foi morta depois que a revolução já estava consolidada, né? Mesmo se a família Romanov inteira tivesse sido fuzilada antes da consolidação da revolução, não ia adiantar porque a estrutura ainda tá de pé.